Aula 1. Como definir o público-alvo do seu espetáculo. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai realizar qualquer espetáculo, qualquer show, qualquer peça, é quem eu quero atingir, quem eu vou atingir. Né? Então, se você faz um espetáculo teen, você vai atingir um público teen. Se você vai colocar um Shakespeare, você vai atingir um outro público, mas você pode, inclusive, colocar um Shakespeare de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais light, um pouco mais atualizada, né, em termos de comunicação, e aí você atinge um público mais jovem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é refletir sobre isso. Qual é o meu público-alvo? Qual é o público-alvo do meu espetáculo? Tá bom? Além de você refletir sobre isso, é legal que você externe, que você coloque no papel, que você coloque no arquivo. Esse exercício é muito importante que você faça, tá? Então, aqui a gente tem um passo a passo de como você consegue criar o seu público-alvo além daquilo que você já reflete, obviamente, tá? Então, a definição de uma idade, de sexo, de assuntos de interesse, de hábitos, da classe econômica, ela é super importante. André, mas eu preciso definir tudo isso? Nem sempre, tá bom? Então, sexo faz sentido se você está criando um espetáculo mais voltado para homens, mais voltado para mulheres, mais voltado para o público da diversidade, aí vai fazer sentido. Agora, se não faz sentido você limitar esse público, não limita, tá? A minha peça é para todos os sexos. Então tá bom, então você não precisa delimitar isso, tá? Mas é importante que você saiba, sexo é para todos, tá? Então é importante que você faça essa reflexão, né? Um outro ponto que também é bem importante é procure por coisas que o seu público-alvo se interessa. Por que, que a gente faz isso? Porque quando a gente está falando com o público-alvo, a gente realmente precisa falar a língua desse público-alvo. Né? A gente precisa colocar aí nas nossas peças gráficas, nas nossas descrições do espetáculo ou do show, ou eventualmente dando uma entrevista para alguma mídia. Você precisa falar a língua desse público-alvo. Você precisa saber o que esse público-alvo gosta, o que esse público-alvo se interessa, para que ele esteja dentro do mundo dele quando ele vá ao seu espetáculo, tá bom? Então, entenda o seu público-alvo, os seus gostos, desejos e desinteresses, tá? Na sequência disso, é importante você entender esses gostos. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera, qual a experiência que ele quer ter. É super importante, né? Quando a gente fala em público-alvo, por exemplo, a gente já consegue delimitar aí quais são os desejos do meu público-alvo quando ele vai a um espetáculo. Ele quer sair refletindo sobre o espetáculo ou ele quer ter um entretenimento? Ele quer sair pensando, gastei algumas horas do meu dia por puro entretenimento. Ou ele quer sair pensando, nossa, essa peça me fez refletir sobre coisas da vida, esse espetáculo me fez refletir. Qual é o desejo desse público-alvo? É importante refletir também sobre isso, tá? E o que ele não quer é importante. Por quê? Porque se você atinge um público-alvo, eventualmente num primeiro espetáculo, e você atinge ele de uma forma errada, o que vai acontecer? Ele vai sair, o público-alvo se conversa, né? Lembra que a gente vive aqui em bolhas, né? Então o público-alvo vai se conversar com aquela bolha e dizer, olha, aquilo ali não faz sentido pra gente, né? Essa peça não é legal, esse show não é legal, esse espetáculo não é legal. Então, é importante que você também esteja atento ao que ele pode não gostar. Reduzir o que é de desinteresse do seu público-alvo e aumentar e dar visibilidade àquilo que é de interesse, tá? Inclusive, outra dica que a gente tem aqui é acompanhe o seu público-alvo e o que a ele interessar. Por quê? Porque quando a gente acompanha o público-alvo, se você pegar essas três últimas dicas, você vai entender basicamente assim: eu preciso entrar no meu público-alvo. Não adianta eu olhar ele como, eventualmente, as pessoas olham um zoológico, sabe? Eu estou do lado de cá e ele está do lado de lá. Não vai funcionar tão legal, tá? Então você precisa realmente fazer uma imersão nesse público-alvo.
né? Procurar o que ele se interessa, entender o que ele se interessa, acompanhar pelo que ele se interessa. Isso é bem importante para que você consiga atingir os seus objetivos aí. A galera de teatro que fazem muitos laboratórios, dá para você comparar com um laboratório de um ator, né? Então, quando você vai fazer ali uma peça de teatro, você vai fazer um laboratório, vai entender como funciona aquele personagem. Aqui no público-alvo, se a gente fizer um paralelo, é muito parecido, tá? É uma imersão que a gente faz no público-alvo. A última dica que eu tenho aqui é: avalie se o público-alvo possui poder de compra e desejo de compra. É muito importante isso também, né? Eu estou fazendo uma peça, um espetáculo, um show para quem quer comprar e para quem pode comprar, tá? E aí quando eu digo pode comprar, não é criando essa divisão entre o poder ou não poder, mas é o quão longe eu posso chegar dentro das minhas possibilidades, né? Se a gente for pensar numa linha econômica, por exemplo, e isso está dentro da área de marketing, né? O quanto eu cobro para cada público-alvo. Este público-alvo que eu estou atingindo, se eu cobrar X, ele vai achar caro, barato ou justo. Se eu cobrar Y, ele vai achar caro, barato ou justo. Então, esse poder de compra também faz parte da imersão e é uma coisa que a gente também precisa ficar bem de olho dentro do nosso estudo aqui de público-alvo. Até a próxima.